em Primeira Mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua. Quem é mãe sabe, a rotina é cheia de desafios, mas cada momento é único e especial. Seja num trabalho de escola de última hora ou organizando a bagunça do dia a dia. Todo dia é um novo capítulo nessa jornada maravilhosa que é a maternidade. Mas sabe o que é mais incrível? A oportunidade de compartilhar histórias e dividir experiências. E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje, para abrir um espaço de troca, aprendizado e acolhimento. Um espaço para a gente se sentir em casa, juntas. Esse é o programa Em Primeira Mãe. Um espaço dedicado para a gente conversar de mãe para mãe. Mas não se esqueça que acolhendo a mãe, a gente acolhe toda a família. Para você tirar suas dúvidas, dar sugestões e um espaço de muito aprendizado. E para esse primeiro programa, eu tenho uma convidada muito especial que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então vamos com a gente para o estúdio para a gente aproveitar esse momento juntos. Hoje eu estou aqui com a doutora Marina, médica, ginecologista e obstetra. Nós vamos fazer um bate-papo, tirar muitas dúvidas de todas vocês e também um bate-papo de mãe para mãe, né, doutora? Isso. Então a gente está aqui, eu quero tirar algumas dúvidas de você como médica, né? Depois a gente tem um bate-papo de mãe para mãe. Mas eu queria saber da doutora o seguinte: quando a gente fica grávida, né? O universo da maternidade é muito complexo, né? E a gente gestante, a primeira vez, a gente tem muita dúvida. O que a gente tem que fazer assim que a gente descobre que está grávida? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é marcar a consulta do pré-natal, né? Então lá é onde vai pedir os primeiros exames, tirar as dúvidas, as primeiras orientações, começar a suplementação. O ideal é a suplementação já começar antes da consulta de pré-natal, né? Então pré-concepcional, mas para já ajustar tudo isso em relação à gestação, pedir os exames. Então a primeira coisa a se fazer é marcar o pré-natal. Marcar o pré-natal. Né? E por enquanto aí é vida normal, né? Se não tiver nenhuma restrição, nenhum sintoma muito importante, é alimentação saudável, atividade física, né? Então, vida normal, continuar trabalhando normalmente. Perfeito. Você que está gestante, você que não está gestante, que está pensando em engravidar, então peguem as dicas que a doutora está aqui hoje, especialmente para isso. Ginecologista e obstetra, então aproveitem, mamães. Você que já está gestante também, não perca, porque você, às vezes uma gestação, já é segunda gestação, mas não se enganem, porque uma gestação é diferente da outra. Então, aproveitem as dicas que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Doutora, quais são esses exames que a gestante tem que fazer quando ela descobre que está grávida? Durante a gestação, nós temos 3 períodos importantes que a gente tem alguns exames, né, assim, específicos que a gente faz. Então, primeiro, segundo e terceiro trimestre, né? No primeiro trimestre, a gente faz os exames laboratoriais, que é exame de sangue e de urina. Dependendo da fase da gravidez, dependendo da última menstruação, a gente pode fazer um primeiro transvaginal, para a gente ver se é um embriãozinho só, se são 2, se já tem batimento, idade gestacional. E no primeiro trimestre também a gente faz o morfo de primeiro trimestre que a gente fala, que é para triar algumas malformações que a gente pode ter. Então, principalmente em relação à síndrome de Down. Aí, no segundo trimestre, a gente tem mais uma bateria de exames relacionados a exames laboratoriais, de novo, então sangue e urina, e o morfológico de segundo trimestre, que é o outro morfológico, outro ultrassom, para a gente ver também algumas malformações. Então, aí nesse a gente já vai ver toda a formaçãozinha do bebê, então ver todos os dedinhos, todos os ossos do corpo, todas as estruturas da cabeça, rim, enfim, aí vai ver todas as estruturas do bebê, o tipo de malformações que pode ter. A gente faz a curva glicêmica também nessa fase, na fase das 24 semanas, que é para a gente ver se existe alguma diabetes gestacional que não foi diagnosticada.
Pode ser feito também o ecocardiograma fetal em algumas mulheres que têm alguma indicação, então algumas mulheres com gestação de risco, hipertensas, diabéticas, né? Bebês com alguma malformação, a gente faz o exame específico do coração do bebê. E os exames de terceiro trimestre, que repete de novo as baterias de exames de sangue e urina, e os outros ultrassons para ver peso, líquido, vitalidade do bebê, né, para ver se o bebê está bem, tá? Então, e o estrepto, que é o exame do cotonete que a gente fala, que é feito mais ou menos em 34, 35 semanas, para a gente pesquisar uma bactéria para ver se precisa tratar num parto normal. Não tratar antes, mas fazer um antibiótico durante o parto para evitar a sepse do bebezinho quando nasce. Perfeito. E aí depois os outros existem alguns, se precisar de alguns a mais, extras, aí é feito, né? Dependendo de cada consulta de pré-natal, da avaliação, mas de praxe normalmente são esses. Por isso que o acompanhamento médico é essencial, né, doutora? Isso. Porque às vezes durante o percurso, né, vai fazer alguma coisa fazer a algum mais. Outro exame, né? E a alimentação da gestante, como ela pode influenciar o desenvolvimento do bebê? Existe alguma dica assim importante com relação à alimentação? A gente tem que pensar assim, todo o desenvolvimento do bebê, toda a parte de formação e de crescimento, ele depende exclusivamente da mãe, né? Não depende de algo que ele faça, então depende só da nutrição da mãe, né? De como essa mãe é nutrida e como que isso, né, vai passar via placenta para o bebê, né? Então, a gente vê que, principalmente no primeiro trimestre, a gente tem as principais malformações do bebê, né? Quando acontece, é mais comum acontecer no primeiro trimestre. Então, os nutrientes da mãe, uma mãe bem nutrida, uma mãe que tem uma alimentação saudável, ela vai nutrir muito melhor o bebê. Tanto é que, por exemplo, no primeiro trimestre, a gente é importante o ácido fólico, que é o principal que a gente suplementa no começo. Tanto é que a falta é tão grande hoje em dia na alimentação da mulher, né, que a gente já suplementa sabendo que pode existir uma falta, porque é muito importante para todo o fechamento de tubo neural do bebê. Então, são aqueles bebezinhos que na falta pode nascer com espinha bífida, que nascem aqueles cistinhos, umas bolsinhas ali ao longo da coluna, às vezes nasce com aquilo aberto, né? Então, isso gera um problema muito grande na saúde do bebê, né? Então, por exemplo, o ômega 3, ele vai fazer parte do desenvolvimento cerebral e ocular, o ferro faz parte da formação das células sanguíneas, o zinco faz parte de formação de DNA, né? Então, cada nutriente ele é importante para alguma coisa. E depois tem toda a parte de crescimento. Então, depois que o bebezinho é todo formado, lá perto no final do segundo trimestre, começo do terceiro, ele vai ganhar peso, ele vai, né, crescer. Então, a fase em que ele vai, imagina, de uma célulazinha pequenininha, ele vai virar um bebezinho de 3, 4 quilos, dependendo, né? Então, ele precisa de uma nutrição boa. E também tem estudos que mostram a parte o posterior também, a vida de infância, né? Como isso pode, a alimentação da mãe, como pode impactar na criança e no adulto. Então, diabetes, hipertensão, obesidade, doenças cognitivas e também problemas relacionados à prematuridade precoce, como baixo peso, prematuridade. Então, assim, vai influenciar desde a parte de formação, parte de problemas durante a gravidez e também o futuro da criança, né? Sim, então, tem que pensar como... Não é só agora, né? No agora. A gente tem que pensar em toda a parte de infância do bebê, obesidade infantil, que hoje em dia está super... né? A gente vê hoje em dia que existe muito obesidade infantil. Então, acho que Ou seja, é fundamental. É fundamental. É fundamental a alimentação. Fundamental. O ideal seria se toda a mulher, antes de engravidar, se preparasse para, né? Então, ajustar-se realmente a alimentação, o estilo de vida, né, hoje em dia. Perfeito. Atividades físicas, elas são recomendadas durante a gestação ou não? E quais seriam as mais indicadas? Elas são também essenciais. Do mesmo jeito que a gente tem que ter alimentação saudável, a gente tem que ser a base também da atividade física, né? Qualquer atividade física que a gente fale que a mulher consiga fazer. Não adianta nada a gente falar, tem que fazer essa atividade e a pessoa não consegue fazer essa atividade. Então, uma caminhada, o pilates, a academia, né, o exercício de força, yoga, então qualquer tipo, natação. E assim, igual as atletas quando elas engravidam, elas continuam fazendo sua rotina de atividade física. Então, quem luta continua lutando, quem salta continua. Então, assim, vai ajustar naquele ritmo. Então, se você já é uma atleta antes de engravidar, você vai continuar o seu ritmo, adequando para a gravidez, porque existem movimentos que você vai ter limitação, né? Mas você sempre vai continuar a mesma atividade que você continuava, o mesmo ritmo de atividade. Né? Você não vai, por exemplo, sou sedentário, vou virar uma atleta. Não é um momento na gravidez, mas você precisa ter uma atividade física. Então, qualquer uma que caiba aí, né, dentro do dia a dia da pessoa.
mas é essencial. Às vezes fazer a caminhada. Uma caminhada, mesmo, eu não né? consigo ir para academia, não tenho tempo, faz uma caminhada, entendeu? Então Perfeito. qualquer coisa que, né, que ajude. Perfeito. Quais os cuidados fundamentais para evitar complicações como diabetes gestacionais e a pré-eclâmpsia? Eu tive pré-eclâmpsia na minha primeira gestação e é uma dúvida que a gente tem porque a gente não imagina, né? Quando eu imaginar você seguindo uma rotina de atividade, alimentação, ainda assim acontece, né? Então a gente não imagina, realmente. As coisas assim, como mulher, né? O que a gente pode fazer, normalmente são essas de mudança de estilo de vida que a gente fala, né? Então, a alimentação, a atividade física, a não ganhar tanto peso na gravidez, né? Sim. Então, essas são as partes que a gente consegue fazer sem esperar na rotina do pré-natal a gente ver se aparecem algumas outras coisas, né? Sim. Então, dependendo do histórico, algumas coisas a gente pode pensar, vamos fazer uma profilaxia, que daí já é a parte medicamentosa, né? Mas, por exemplo, é o que você falou, eu era treinada, eu me alimentava bem, não engordei muito na gravidez, minha pressão ficou controlada na gravidez, não imaginava que ia acontecer e aconteceu. Então, não depende só disso, não são só fatores externos, né? Então, o que a gente pode fazer é realmente isso. E depois fazer um bom segmento pré-natal, né? Para qualquer sinalzinho, qualquer assim, olha, vamos já começar a fazer a tomar as medidas cabíveis ali também dentro do pré-natal para evitar desfechos negativos. Sim. Isso não significa que não vá ter a pressão alta, que não vá ter a diabetes, mas você conseguir ajustar tudo para evitar que tenha um desfecho negativo, tanto para a mãe quanto para o bebê. Perfeito, é isso aí. Questões emocionais, como que essas mudanças hormonais afetam a gente e o emocional da gestante? Tá. Essas oscilações de estrógeno, progesterona, então de hormônios na gravidez, elas realmente dão uma bagunçada aí no emocional. Mas eu acho que o que mais impacta em relação ao emocional é a ansiedade, a expectativa que a gente, mulher, a gente cria em relação a isso. Né? Então, assim, é o momento da vida quando que isso acontece. Então, às vezes, não é uma gestação programada. Às vezes, não é o momento ideal ali, né? Dentro daquela... Na vida daquela mulher, né? Então, o medo do quanto isso vai mudar a vida, quanto isso muda nosso corpo. As mudanças do corpo na gravidez também nos deixam ansiosa, né? Então, as coisas vão mudando e você não sabe acompanhar essa mudança, né? Você vê uma coisa no espelho que não é o que você está acostumado. As roupas começam a não entrar, né? Aí você tem medo vou dar conta depois, como é que vai ser o depois, né? Como é que vou me amamentar, não vou ter parto normal, vou ter parto cesárea, porque minha vizinha falou isso, minha amiga falou aquilo, e eu vi na internet isso. Então, gera uma ansiedade muito grande, né? A expectativa que a gente cria. Então, acho que as mudanças de humor, elas estão relacionadas também muito mais ao nosso estado psicológico, né? E essas expectativas, do que só a alteração hormonal. Porque depois chega uma fase que a gente se adapta àquela alteração hormonal, né? A gente estabiliza ali. E então não é só a parte hormonal, né? Então, lógico que a gente tem uma mudança, é diferente pra gente do nosso normal, né? Da nossa rotina do corpo, mas eu acho que o que mais pesa aí é a parte realmente, né, dessa ansiedade, essa mudança, essa expectativa. O que vai ser da minha vida depois, né? Como é que eu vou... Né? E cada mulher, ela tem uma realidade diferente, né? Então, cada uma tem um tipo de medo diferente. Sim. E dividir às vezes, né? A gente vai tentando suportar aquilo e suportar e às vezes não suporta. E achar que a gente vai dar conta de tudo. E não dá conta. Você tem que dar conta de 100%. E a gente não dá conta. Eu tenho uma pergunta especial para fazer para a doutora que envolve Marina mãe, mas eu vou deixar para o finalzinho, então acompanhe com a gente que eu tenho certeza que você vai gostar. O apoio do parceiro e da família é fundamental, né? Essa rede que a gente tanto fala, rede de apoio, né? Isso é rede de apoio. Como que essas situações de suporte emocional, elas são também fundamentais e precisam existir? Já de gatilho do que a gente falou em relação à parte emocional, né? Então, a mulher, ela está numa labilidade emocional que a gente fala muito enorme, né? Então, a gente vai... É como se fosse de todos os humores em um dia só, né? Então, a gente está muito alegre, de repente a gente está triste, de repente a gente está com raiva, de repente a gente está chorando. Então, assim, a gente passa por todas as emoções, às vezes, num período de 24 horas, né? Então, é muito importante a gente ter uma rede de apoio, né? Que seja o marido, que seja a mãe, o pai, a amiga, a avó. Então, assim, qualquer pessoa que te dê, né, essa estabilidade, né? É como se fosse um chão mesmo, né? Como se fosse alguma coisa para a gente se apoiar, né?
Então, é aquela frase que a gente escuta, né? A forma com que a gente é tratada durante a nossa gestação molda muito o que a gente vê daquela pessoa durante a vida toda. Então, às vezes, a pessoa pode fazer um monte de coisa para você fora da gestação que você nem sente tanto. Mas a forma como a gente é tratada na gestação vai moldar muito o quanto a gente enxerga a outra pessoa, né? Então, eu acho que a rede de apoio é essencial, tanto nessa fase de gravidez, em que a gente tem essas emoções muito afloradas, quanto na parte do pós, né? Do puerpério, assim, do estar com o nenenzinho, que depende de você 100%. Né? Nada ele vai conseguir fazer sozinho. Nada. Então, assim, a gente tem uma privação de liberdade muito grande. Né? Então, você ter a parceria, e nem sempre a parceria vai ser para dividir 50-50, porque não existe 50%. Não existe. Sempre vai ser mais da mãe, sempre, né? Mas vai ser para dar o apoio, né? Para que seja assim, para acordar de madrugada junto, ou estar junto durante o dia, de falar assim, vai lá tomar um banho que eu fico aqui, né? Come, ou que seja uma visita que vai te levar alguma coisa para você comer, que vai te lavar a louça, que vai lavar sua roupa. É verdade. Entendeu? Então é para ajudar realmente a diminuir o peso de tudo, né? Porque além de ser mãe, você continua sendo você continua sendo esposa ou não, se não, às vezes não tem o casamento em si, mas você é dona de casa, você tem um trabalho fora, então, né? Então não é todo mundo que tem a licença maternidade, então tem gente que tem que continuar trabalhando, então a realidade hoje em dia é pesada para mãe. Com certeza, e sempre para mãe não adianta, né? A gente fala isso, é verdade. Por mais rede de apoio que a gente tenha, acaba sobrando mais para a mãe, né? E tudo bem, porque ainda não existe nenhuma forma de vir ao mundo, né? Se não são pela gestação mamãe, e pela mamãe, né? Então, deveria ser uma coisa, assim, muito... Um período que realmente as pessoas, né, ajudassem, mas não é, a gente sabe que a realidade não é essa. Infelizmente, tem gente que não tem a rede de apoio, né? E isso é muito ruim, a gente se sente se compadece dessas mães, né? Porque não é fácil esse momento. Para quem é mãe, né? Porque assim, acho que quando a gente é mãe, a gente aprende a olhar para a mulher, né? Para a mulher em si, né? Com certeza. Eu falo que depois que a gente é mãe, a gente idolatra a nossa mãe, né? Idolatra assim, a nossa mãe. Nossa, como não é um julgar, mas como a gente imaginou algum momento como assim, que nossa, minha mãe é chata, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, não. né? Mas depois que a gente vira mãe, a gente entende as nossas mães, Entende né? as nossas mães, essa e é um a clichê gente real. E a gente aprende a não julgar tanto, porque nós mulheres somos julgadas por mulheres, né? É difícil a gente ser julgado pelo homem, infelizmente. Então nós somos julgados pelas mulheres. Então é o que eu falei, se você amamentou, se você teve parto, se você não teve, se você foi na academia, se foi fazer a unha, se você deixou com alguém, se você tem babá, se você não tem, se manda para a escola, então tudo a gente é julgada. Exato. Né? Então, assim... Eu já vi mulheres falando para mulheres que se você teve um parto cesárea, você não teve, você não é mãe. Não é mãe. Poxa, não é então, assim, né? cada um sabe sua realidade, né? cada um conhece seu corpo, sabe aonde... Eu já vi isso acontecer. Mas acontece. Então, por isso que eu falo, nós somos julgadas por mulheres. Então, quando a gente é mãe, eu acho que a gente aprende a sabe, maneirar um pouquinho aí no julgamento, né? A entender que cada realidade é uma realidade diferente. Às vezes você não faria no lugar da outra, mas você entende que talvez aquela seja aquilo seja o importante para ela, né? Aquilo seja a realidade que faz sentido para ela. Então como é que a gente vai julgar? E a máxima, né? Se você não pode ajudar, não fale nada, não atrapalhe, né? Não o processo já vai ser difícil. Vai ser difícil, não é fácil. É prazeroso. Exato. Mas é difícil, né? Não é... Vamos lá, doutora, quais são os mitos comuns que a doutora escuta sobre gravidez, sobre gestação e o que a ciência diz sobre ele, se é real ou não? Eu tenho um mito para perguntar, especial. Acho que os principais aí, né, por exemplo, o famoso tive muita azia, o neném nasceu cabeludo, né, não tem nenhum estudo que comprove. Ou se você tiver vontade de comer alguma coisa diferente e não comer, seu filho vai nascer com a cara ou vai nascer com algum problema, também não existe. Também não existe. A forma da barriga, então, por exemplo, barriga pontuda é menina, a barriga mais redonda é menino, também nada fala da forma né, da barriga. Quem teve uma cesárea anterior não pode ter parto normal, também é mito, pode ter parto normal. Sim. Cerveja preta, que ajuda né, na produção de leite, álcool, não pode beber, nem na amamentação. Acho que os mais comuns aí que são esses. São esses. É um mito que eu queria perguntar, não sei se é mito na verdade, mas acho importante. Só um parênteses, eu tive azia a gestação toda e meus 2 filhos nasceram com muito cabelo, mas a doutora já falou que isso é mito, então foi só uma coincidência. É uma coincidência. Os meus 2 nenéns nasceram com muito cabelo, mas isso é mito, gente.
Doutora, é verdade, acho que isso não é um mito, né? É uma pergunta, que o recém-nascido, ele não deve receber visita e qual é um período seguro para a gente fazer essa visita? A gente tem que pensar que assim, o recém-nascido, ele não está com o sistema imunológico dele, né, completo. Ele não tem um sistema imunológico, então é que é a fase em que a gente faz as vacinas no neném, né? Então, assim, sempre cuidado, né, no receber as visitas. Se for receber as visitas, aí vai ser uma opção da mãe, né, da família, do casal. Então, se for receber visita, sempre tomar os cuidados, né, na manipulação do bebê, né? Então, se lavar a mão, né, assim, cuidado com crianças, porque normalmente as crianças são vetores de infecções, né? Infelizmente, tadinhos, eles são os vetores. Mas os pediatras, eles sempre orientam esperar um pouquinho até pelo menos completar as primeiras baterias de vacina. Né? Então, uns 2, 3 meses. Evitar, né? Até mas esse a gente sabe que é uma realidade que... Evitar. Né, aqui no Brasil, o pessoal é caloroso, né? Então, gosta, né? Todo mundo vai visitar, né? Quer ver. Eu pergunto porque realmente a gente fica nessa dúvida, né? Quando tem um bebezinho assim, às vezes a pessoa está resfriada, Sim, né? Sempre tem que ter um bom senso, né, gente? Você está doente, você não vai visitar uma criança recém-nascida, né? A gente fica... né? E também não vai levar cachorro, papagaio, periquito, né? Não vai levar todo mundo, são as pessoas mais chegadas. É o que eu falei, visita boa nessa fase é a visita que é prestativa. Não uma visita que dá trabalho de você ter que fazer, oferecer uma comida, não que assim, né? Mas assim, às vezes você não dormiu, às vezes aquele é o momento que você tem para descansar. Né? Porque eu falo, a hora da mamãe dormir é a hora que o bebê dorme. Então, e às vezes ele vai dormir em momentos que não são os nossos momentos de dormir, mas você está tão esgotada que você tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Né? Então, assim, as visitas boas são essas que nos ajudam. Então, nos ajudam a fazer o resto das tarefas que a gente tem que fazer. Perfeito. Né? Para quem não tem ajuda aí, né? Porque tem gente que tem uma realidade diferente que tem uma ajuda, então... Perfeito. Né? Mas, Perfeito. Quais os sinais que podem indicar que alguma coisa no processo está errado durante o desenvolvimento do bebê, durante a gestação? Existe algum sinal, até a pré-eclâmpsia, por exemplo, elas dão algum sinal? O sinal, por exemplo, sinais de desenvolvimento do bebê. O ideal é a gente fazer um bom pré-natal, porque é ali nas consultas do pré-natal que a gente vai ver se tem alguma coisa fora do esperado para aquela idade gestacional. Né? Então, por exemplo, cada idade gestacional, a gente tem mais ou menos uma faixa de medida de altura uterina. Né? Então, qual o tamanho do útero? Então, um útero muito pequeno, a gente vai começar a desconfiar. Será que tem pouco líquido? Será que é um bebezinho pequeno demais? Ou útero muito grande? Será que é um bebê que é muito grande? É um bebê que tem mais líquido, né? Quanto de peso essa paciente ganhou? Né? De um mês para cá, de 15 dias para cá, dependendo da fase, da rotina do pré-natal que ela esteja. Então, assim, o quanto que ela ganhou de peso, quanto que ela inchou, quanto que ela não inchou. A própria pressão arterial ali no momento da consulta. Perfeito. Né? Então, assim, os sintomas que ela apresenta, então coisas muito fora da faixa ali, né, da idade gestacional que ela esteja. Então, o importante é o segmento pré-natal. Eu acho que é válido dizer, só porque tudo que a gente conta, às vezes a gente divide com outras mães, né? Às vezes é a dúvida da outra pessoa, né? Que engraçado. Eu tive um sintoma da pré-eclâmpsia, achando que eu estava angustiada. Eu falei, eu tava sentindo um aperto no peito. Falei, me sentindo, já estava de 37 semanas. E eu falei, tô angustiada, não tô me sentindo bem hoje, tô uma coisa me achando... estranha, né? Exatamente, eu achei que estava angustiada. E aí, como eu tinha um aparelhinho de pressão em casa, eu falei, vou medir só por desencargo, né? Mas a mamãe que não tem, se sente algum sintoma, vai até, né, o posto de saúde, vai até um hospital, se precisar, né? E aí deu a minha alteração na pressão. Já estava 16 por 8, que para mim é alto, porque minha pressão já é muito baixa. Então, aquilo já foi um sinal de alerta. E no dia seguinte se manteve e assim eu precisei intervir e fazer uma cesárea. Então, às vezes a gente acha que algum sintoma é normal, porque a gente normaliza, né? A gente fala, é normal, a gente sempre acha que aguenta aquilo. Então, às vezes não achem que é normal, mamãe. Sentir um sintoma diferente, a gestação é um período delicado. Qualquer sintoma que te alerte, procura ajuda. Às vezes não é coisa da sua cabeça, né? E é melhor o médico te falar que é normal, porque muitas vezes vocês vão ouvir a gente falando, é normal, é comum, acontece, né? Bem. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas tudo que eu falo pro médico, o médico fala que é normal. Então, tem muita coisa que é normal. É isso. Mas existem coisas, mas é mais fácil o médico te falar que é normal, porque ele vê, né? Ele tá acostumado com isso, né? Ele vê todo dia, do que a gente falar, não, acho que é normal. Então, assim, sempre que você vê que algo foge daquilo, do seu dia a dia, é uma coisa diferente do seu comum,
é sempre bom ser Procure avaliada. ajuda. Sim. Nem que você seja avaliada, não, tá tudo bem, pronto, vai embora, tá tudo certo. Pronto. Mas acho que daí você fica mais tranquila em relação a continuar, porque às vezes a gente perde o timing, né? Perde o tempo de resolver. Né? Então assim, tá, é normal, de repente você para de sentir a movimentação do bebê, Nossa. aí você, não, mas eu não senti, aí depois de 2, 3 dias você vai ver e às vezes tem um desfecho negativo, né? Então precisa ser avaliado, bem acompanhado. Com certeza. Como essa gestante ela pode se preparar para o parto? Tem os principais tipos de parto, né, que a gente tem. Tem algumas indicações do parto, a cesárea ou para parto normal. E como que ela pode se preparar para isso? Acho que primeiro de tudo ela se informar, né? Se informar. Por exemplo, a gente pensando nos dois tipos de parto que a gente tem, né? O parto vaginal, que é o parto normal, e a cesárea em si, né? Dentro do parto normal a gente tem o fórceps e tal, mas já é um parto cirúrgico que a gente fala. Então vamos pensar no parto normal e a parto cesárea hoje em dia. Então, primeiro de tudo, ela se informar sobre eles, se informar como que é um processo de trabalho de parto, porque o parto normal ele não acontece assim, aconteceu. Né? Então, existe um processo, existe todo o trabalho de parto que a gente fala. Então, é um período que pode durar 10, 12, 15 horas. Né? Então, assim, se informar sobre como que é um parto, como é que é toda essa fase de parto, quais são as fases de parto, o que vai acontecer normalmente em cada momento dessa fase de parto, né? E como é uma cesárea, como é feita uma cesárea, conhecer o hospital que você vai, né? Quais são as estruturas. Então, assim, primeiro de tudo é se informar. E saber o que faz mais sentido para você. Porque às vezes, por exemplo, a gente fala como é que a gente vai se preparar para um parto normal sendo que a paciente quer cesárea. E ela tem a opção de escolher hoje em dia. Sim. Né? Então você fez, eu quero a cesárea, então é isso. É você se informar, ver onde você quer, como é que vai ser. Agora o parto normal em si é o mais trabalhoso, né? Então você saber que você vai ter um período de dor. Então acho que o importante é você se informar e saber o que faz sentido para você. De repente, eu quero fazer um plano de parto, né? Isso também é importante. Atividade física e alimentação é essencial você já, né, fazer todo esse processo para você também ter uma melhor qualidade de preparação, né? De músculo, né? Então às vezes uma fisioterapia pélvica para fazer fortalecimento de assoalho pélvico, tá? Doutora, eu vou só chamar um intervalo rapidinho porque a gente tem muito assunto ainda para conversar e eu volto para terminar esse assunto porque ainda tem um assunto para falar sobre isso. A gente já volta, fiquem ligados que tem muita coisa ainda para vocês anotarem e tenho certeza que vocês vão gostar. Em Itatiba, vem aí um lugar que combina conforto, lazer e o melhor da cidade como você nunca viu. Absoluto Itatiba. Piscina, beach tênis, espaço pet e muito mais. Apartamentos com 2 dormitórios, ampla suíte, varanda e vaga de garagem. Condições especiais de lançamento com financiamento pela Caixa. Absoluto Itatiba. Mais um sucesso, Árvore Engenharia. Dica de mãe! Ao visitar um recém-nascido, não se esqueça de lavar bem as mãos. Se estiver resfriado, deixe a visita para outro dia e consulte a mamãe se aquele é o melhor dia. Pessoal, voltando aqui, a gente está no bate-papo que está uma delícia. Eu tenho certeza que você já tirou alguma dúvida sua. Eu queria só retomar a questão do parto, o tipo de parto, né? A gente sabe que às vezes a gestante, a mulher, a gente coloca tanta expectativa que quer que o parto seja de uma forma e às vezes, na maioria das vezes, não acontece exatamente como a gente imagina, né? Como que a gente faz, né, doutora? Isso acontece muito lá, não acontece? Acontece. Hoje a gente tem, por exemplo, as mulheres, elas ficam tão fixas numa ideia só, né? E a gente tem que entender que parto, independente de qual seja, ele é uma caixinha de surpresa, né? Então, às vezes, a gente está você programou sua gestação inteira para um parto normal, por exemplo, né? Então, fiz a fisioterapia, contratei uma doula,
consultorias, tem toda uma equipe por trás, então preparou o parceiro, porque é importante também a gente preparar quem vai assistir, né? Porque quem está ali junto precisa dar o apoio, né? Porque é um momento de muita fragilidade, então a gente vê a mulher sentindo dor, e aquilo vai angustiando, então muitas vezes o parceiro ou a parceira, quem está ali assistindo, não está preparado, então ele desestabiliza, né? O acompanhante desestabiliza a paciente, então às vezes faz cesárea, ela está sofrendo, então, gente, dói, né? O parto normal não é um sofrimento de dor assim, mas é um processo na vida da mulher, né? A mulher, ela foi feita para gestar, né? Para gestar e para parir ali, né? Então, assim, então a gente precisa de pessoas que nos apoiem naquele momento. Então, que dê o apoio, não, né? Tá ali do lado, presente, e não negativo. Ai, meu Deus, tá com dor, tá sofrendo, tá isso. Então, precisa de uma pessoa preparada, né? E saber que durante o processo de trabalho de parto, existem intercorrências, né? Existem problemas que vão acontecer, que podem acontecer. Então, às vezes, a gente tem algo que leva a um sofrimento fetal e que não dá para esperar o nascimento do bebê por parto normal, né? Ou então, assim, dilatou, sei lá, cheguei a 7 centímetros e não dilatei mais. Fiz tudo que podia fazer, os médicos fizeram tudo e não dilatou mais. Né? Então, descolou a placenta lá no meio do caminho, né? O cordão prolapsou. Então, assim, existem tantas coisas que podem acontecer. Então, assim, é o que eu falo. Você se preparou para isso, tá? Qualquer coisa que fuja do que você poderia ter feito, não é uma culpa sua, né? É algo que é pra gente, a gente sempre fala que parto normal, eu falo, né? Parto normal é o parto que mãe e bebê saem bem, independente de qual foi a via, entendeu? E tem mulheres que elas têm pavor em pensar em parto normal. E qual é o problema da mulher querer a cesárea? Por que ela tem que ser julgada? E qual é o problema da mulher querer o parto normal e se preparar para isso, né? Então é o que eu falei, cada mulher tem a sua realidade, né? Cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, assim, não cabe eu julgar você. A gente tem que orientar. Qual é a melhor via de parto? Parto normal. Né? A gente tem que orientar e falar qual é o risco da cesárea. Você está ciente dos seus riscos? Você está ciente que é melhor para você e para o bebê? Você sabe a recuperação da cesárea? Sabe como é? Então, assim, a gente tem que orientar quais são as vias, como elas funcionam, quais são os riscos e os benefícios. Você ciente de tudo, de tudo que pode acontecer, você escolhe, você tem hoje o direito de escolher. Com certeza. Né? Então, assim, isso não te faz menos mãe. Você ter passado pelo trabalho de parto, não ter conseguido o parto normal por algum motivo, não te faz menos mãe. Né? Do mesmo jeito que você não conseguir amamentar, não te faz menos mãe. Isso, então, assim, eu acho que é você não ser presa numa ideia. Né, você saber, deixar acontecer, vou esperar o parto normal e se der tudo certo, deu, se precisar fazer cesárea de urgência, aconteceu. A gente se programa para uma coisa e que no meio do caminho... E tem algumas coisas que, infelizmente, a gente vai falar, não tem como ter parto normal. Não tem como ter. Né? Então, assim, existem algumas coisas que são indicativos da gente fazer cesárea. Então, assim, o que a gente os mais comuns, 2 cesáreas ou mais anteriores, né? Porque daí você já tem risco de rotura de útero durante um trabalho de parto, então durante as contrações. Os bebezinhos com apresentações anômalas, que a gente fala, então, que não estejam de cabecinha para baixo, então sentadinho, córmico, né? Que é transverso, assim. Um descolamento prematuro de placenta, né? A placenta prévia, centro total. Então, quando a placenta ela tá entre a cabeça e o colo. Então, no meio tem a placenta. Então, antes da cabeça nascer, teria a placenta. Entendi. Então, não pode entrar em trabalho de parto, porque daí você causa um descolamento da placenta. Entendi. Então, algumas coisas precisam ser feitas normal. O bebezinho muito grande, então macrossômico, que a gente fala que é acima de 4,5 kg. Entendi. Né? Então, algumas coisas a gente vai falar, infelizmente, né? Isso aconteceu, eu tive toda uma programação para o primeiro filho, que eu imaginei que ia ser um parto normal, fiz todo o acompanhamento e no meio minha pressão, ou seja, minha pressão aumentar não é uma coisa que foi uma escolha minha, foi uma escolha que tinha que ser assim, né? E a gente não vai arriscar colocar em risco. E às vezes a gente vê as mulheres tentando a qualquer custo o que ela queria. Então, às vezes, coloca a vida dela e da neném em risco. Então, diversas vezes a gente já teve casos de pacientes que ficavam esperando o parto normal, ficaram com um trabalho de parto prolongado, um período expulsivo prolongado, que é aquele em que já está dilatado tudo, a cabecinha já está ali, só falta nascer. E a gente tem sequelas. Né? Às vezes sequelas para o bebê, então um bebezinho que nasce com alguma, por exemplo, paralisia cerebral, por conta de hipóxia, né, da hora do parto. Sim. Não, mamães. Então, assim, você confiar no profissional que você tem ali, e aí você saber que o melhor vai ser feito. É isso. Né? A sua parte você faz e... Com certeza.
Agora eu quero conversar um pouquinho com a Marina, que é a mãe da Liz e da Mel, que tem 3 aninhos, né? E assim, a gente fica muito curioso, que eu sei que são gêmeas, né? E a gente fica muito curioso para saber quando, não só com qualquer gestação, né? E quando tem uma criança, mas quando são gêmeos, a gente fica mais curioso, né? De saber esse universo da gestação, né? E de como é a rotina, como foi o dia a dia. Então, assim, doutora, quando você engravidou das gêmeas, vocês planejaram ou foi uma surpresa engravidar das gêmeas, assim? E, nossa, engravidou? Foi planejado, né? A gente começou a pensar, a gente já, desde o começo do relacionamento, eu já falei que eu queria ter filhos, ele falou que ele já tinha um filho, mas ele falou que por ele tudo bem, então já foi no começo, já foi uma conversa. Sim. Mas aí demorou um tempo, né? Daí parece que a mulher, ela tem parece que liga, né? Liga assim, um desejo, né? Então aí, de repente, e aí a gente aprimorou a ideia e a gente parou de se prevenir. No começo, no começo do ano a gente começou a tentar, no começo de um ano, e em março eu engravidei e eu tive um aborto. Ah, sim. Mas foi logo no comecinho, tava com quase 5 semanas. E isso foi em março, e daí eu acabei tendo um próximo ciclo, menstruei em abril e em junho eu já estava grávida de novo. Então, assim, foi planejada a gravidez, mas o gemilar foi o susto, né? Então, foi uma surpresa. Eu falei, eu vou esperar para fazer ultrassom, vou esperar umas 8 semanas, que é o que eu oriento para as minhas pacientes. Falei, né, não vou ser afobada também, né? Porque não adianta fazer algo que eu não oriento, né? Falei, vou esperar as 8 semanas. E aí eu lembro que a gente estava jantando com os meus pais um dia antes de fazer o ultrassom. E eu estava muito enjoada, eu tinha muito enjoo no começo da gravidez. E aí eu brinquei, eu falei, gente, se for pra ver pela quantidade de enjoo que eu tenho, eu vou ser gêmeos, né? Ainda falei, brinquei no jantar. As palavras. E aí tô eu lá, fui fazer ultrassom, eu fiz com a doutora Raquel, e foi ela que tinha feito meu ultrassom de quando eu tive o aborto, né? E daí ela olhou pra mim, olha como as coisas são, né? E como tem a televisãozinha ali em cima, e a gente consegue ver, eu olhei assim e falei, olhei pra Raquel, falei, Raquel, ela falou, olha como as coisas são, né? A vida te tirou e te deu 2, né? De uma vez. Ah, que lindo. E então o gemelar foi um susto. Foi um susto, uma surpresa. Foi um baque. É o susto até hoje, né, gente? Até hoje a gente fica meio assustado. Fala, meu Deus. Qual a principal mudança, assim, na sua vida, que você, depois que você descobriu que ia ser mãe? A principal mudança, eu acho que no começo a gente não vê, assim, não sente muito, né? Porque até cair a ficha, até só cai quando nasce, eu acho, né? Mas acho que a principal mudança é realmente você adequar toda a sua rotina, né? Porque antes você vai trabalhar, você vai agora eu quero sair, eu quero ir. Então, assim, a sua liberdade tá ali, né? Então, quando a gente é mãe, primeiro que tudo é você, né? Tudo depende de você. Então, você tem que amamentar, você tem que trocar, você tem que vestir, você tem que pensar em educação, você tem que pensar em tudo. Então, assim, a nossa rotina muda muito. Então, você tem que adequar o seu dia a dia para a criança, né? Então, acho que a parte da gente colocar isso na nossa vida e não esquecer a gente. Porque a maioria das vezes a gente vira mãe, né? E vira mãe. Então, acho que o mais difícil é você conseguir entender que você continua sendo você continua tendo sua profissão. Então, você é a mulher dentro de casa, você é você com você mesma, tem a sua família, tem seu trabalho. Então, acho que o mais difícil é a gente conseguir conciliar tudo e entender que a gente não dá conta de tudo. Que sempre vai ter alguma pontinha solta, né? Sempre vai ficar alguma coisa faltando. E tá tudo bem, né? Então, às vezes, você não vai conseguir... Você acha que você tem que dar conta de levar e buscar na escola todo dia, que você tem que dar conta de você fazer todo o lanche, preparar todo o dia a dia, de você levar em todas as atividades extracurriculares. Então, assim, e você dá conta de arrumar casa, fazer comida, e trabalhar fora de casa, e fazer exercício. Então, assim, alguma coisa vai ficar. Né? Então, eu acho que a gente realmente... entender que Mulher Maravilha é só na televisão, né? Só ali no... É isso, perfeito. Né? E que a gente é falha. A gente vai ser falha, a gente vai errar, a gente vai aprender, a gente vai aprender com erro, a gente vai errar de novo coisas diferentes. Né? E cada fase da vida da criança, do neném, da criança e da adolescência é uma coisa diferente pra gente também. Exato. Né? Não vem com manual. A gente não é engravidei, agora eu aprendi a ser mãe, eu vou lá desbloquear as fases, né? Não é, eu falo exatamente isso. Não tem manual. A gente continua sendo a mesma pessoa, mas com um filho. E aí você, às vezes, não sabe o que fazer. Você fala, o que eu vou agir? Como eu vou agir agora? Aí é o que eu falo, né? A gente é tão julgada que a gente acaba
sendo difícil pra gente lidar com tudo isso, né? Porque se, por exemplo, se as outras pessoas que já passaram por isso chegassem pra gente e falassem assim, exatamente o que a gente está conversando hoje, ó, tá tudo bem, né? tudo vai dar tudo bem, certo, você vai passar por isso e vai dar tudo certo, pode ser que você não dê conta disso, a casa vai ficar bagunçada mesmo. Então, assim, talvez a gente criasse uma expectativa menor, fosse mais leve, sabe? Então, eu acho que a gente não se cobrar tanto, a gente se cobra muito para ser perfeita em tudo. E a gente não é, né? E como foi para você viver a maternidade sendo médica? Mudou a sua visão sobre a sua profissão, assim, você... Pela minha gestação ter sido de alto risco, né? Então, era gemelar, era uma placenta só. Então, assim, é um dos desfechos, né? Que entre os gemelares, eles têm mais desfechos negativos, né? Então, assim, foi uma gestação bem difícil. No sentido de você, todo período, eu estava me preparando para poder passar por um processo de alguma coisa errada. Né? Então, no começo da gestação... o primeiro ultrassom que eu fiz, a médica achou que fosse uma placenta e uma bolsa. Aí, então, no começo eu já falei, vai nascer grudado, vou perder, vou isso. Então, você já começa a antecipar todos os problemas que você pode ter. Aí, no segundo ultrassom, ela falou, são 2 bolsas mesmo. Eu falei, menos pior, né? Pelo menos, assim, não vai nascer grudado, né? Você já pensa nos piores desfechos que podem acontecer. Mas eu tenho mais risco de perder, tenho isso. Então, assim, cada fase da gestação eu pensava nas coisas ruins que poderiam acontecer, porque você sabe o que pode acontecer, né? Com certeza. Então, eu falava, será que vai romper bolsa? Será que eu vou sangrar? Será que eu vou ter trabalho de parto prematuro? Será que vai se desenvolver? Porque uma placenta só, às vezes uma cresce mais do que a outra, né? Uma rouba mais nutriente da outra. Então, cada fase era uma luta diferente. Então, era assim, a mãe de gêmeos é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. É uma semana de cada vez. E quanto mais você passa assim, 25, meu Deus, graças a Deus, 28, Jesus, cheguei, 30, sabe? Cada semana você vai falando assim, é um ganho. Elas nasceram de 34. Ai, que bom. Olha que maravilha. Elas nasceram de 34. Nasceram pequenininha, a Mel nasceu com 1,350 kg. Então é um... Pequenininha. Né? Então, sou mãe de UTI, né? Fiquei um mês na UTI com elas. Então, assim, foi difícil, né? Lógico que, assim, mudou muito minha visão como médica, no sentido de como você vê a outra mulher, né? Como você trata a outra gestante, como você entende que às vezes a dor no fio do cabelo que a gestante sente, que a gente fala assim, nossa senhora, ela tá sentindo dor no fio do cabelo, entendeu? É uma dor que você tem que estender a mão para ela, entende? Porque às vezes a dor no cabelo dela, e a dor de cabelo dela, eu tô falando que é uma dor que não é relacionada com gestação, entendeu? Então, assim, ela sente. Naquele momento é o que faz sentido para ela. Naquele momento talvez seja um pedido de ajuda dela, que ela não consiga exteriorizar isso, entendeu? Então a gente nunca pode, assim, julgar realmente a gestante, porque às vezes você vê a gestante lá, tem gestante que a gente vê no hospital, por exemplo, desde o começo ela vai lá e fala assim, meu Deus, ela de novo. Então, assim, às vezes, ou ela de novo, às vezes você pode fazer alguma coisa diferente, entendeu? Às vezes você pode acolher de um jeito diferente. Às vezes ela está passando por alguma coisa em casa que você nem sabe. Então, ali o hospital é uma forma dela tentar pedir ajuda. Verdade. Entende? Então, assim, muda a forma como a gente vê as mulheres. Né? Mudou a forma como eu passo pelo processo. Então, assim, o fato de eu ter tido um aborto também me sensibilizou muito mais com as mulheres que têm um aborto. Porque às vezes a gente ouve, mas nem está formado. Às vezes alguém perde, né? Eu já ouvi falar assim, mas nem está formado, tem 8 semanas, tem 5 semanas. Então, quando você passa por isso, só você entende que cada mulher sente o luto de um jeito diferente. A empatia da gente fica mais a gente aflorada, muda, né? Entendeu? Então, assim, a gente aprende a... num mundo machista, que a gente vive ainda hoje num mundo machista, né? E não estou entrando em causa de feminismo, não é nessa causa, mas em um mundo machista a gente aprende a enxergar realmente a mulher. Né? Então, acho que faz diferença. Acho que a gente conseguir aconselhar a mulher, e realmente, se a gente tirar um pouquinho desse peso, né? Eu acho que já ganhamos, né? Já ganha muito. Já sendo médica, já tendo a sua rotina de consultório, de atender, quando as gêmeas vieram, como você conciliou essa rotina, assim, porque rotina com gêmeos né? É ajuda, né? É a rede de apoio que a gente fala. Se não fosse minha mãe, né? Porque, assim, a minha opção foi... A nossa opção, né? Minha e dela, porque foi uma coisa que também partiu dela, foi ela me ajudar. Né? Então, assim, é a rede de apoio. Porque não tem como você voltar para uma agenda de trabalho, independente de qual período você volte, qual seja a sua rotina de trabalho, não tem como.
né? E acho que nessa idade gestacional, quando é muito pequenininho, idade gestacional não, quando o bebezinho é muito pequenininho, é difícil você já, né, depender de uma pessoa que você não conhece, então às vezes uma babá que você não conhece, a escolinha que você às vezes não conhece. Então assim, cria um medo maior. Então quando você tem uma pessoa da sua rede de confiança, né, é essencial. Né? Então, uma grande dádiva, não né? tem como a gente falar em voltar para a nossa vida sem uma pessoa que ajude, sem uma rede de apoio. Né? E eu acho que assim, a parte mais difícil de conciliar, para mim, a parte mais difícil do puerpério é a privação de sono. Privação de sono, Ainda tá a privação no de primeiro. sono, para mim, é difícil. Acho que eu diria. Essa falta do sono reparador, né? essa noite picada, você emendar uma coisa na outra. Né? Isso ninguém pode ajudar às vezes, né? Porque às vezes é a mãe. A criança ela vai chorar pela mãe. O pai acorda, o pai pode ajudar, mas é a mãe. É colo de mãe, é peito de mãe. Às vezes a minha menina, uma das minhas, elas acordam à noite, ela fala assim, mamãe, eu quero ver seu rosto. 3 horas da manhã, ela fala, mamãe, eu quero ver seu rosto. Mamãe, acende a luz que eu quero ver seu rosto. Sim, então, assim, isso, não tem, entendeu? Às vezes é umas coisas que você fala assim, mas por que você quer ver a mamãe agora? Então a mamãe tá aqui, tá do seu lado, ó, sente a mão da mamãe. Não, mamãe, eu quero ver seu rosto. Então, assim, é umas coisas assim que tem hora que é mãe. É só mãe. Ai, gente, eu até me emociono, juro, porque criança faz isso, e esse vínculo da mãe com o filho, são momentos que a gente vive, assim, que só a gente imagina. Isso faz tudo valer a pena, né? Faz tudo valer a pena. Porque às vezes a gente fala, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Nossa, da onde eu tirei na cabeça que eu vou engravidar? Meu Deus, aí você quebra, você fala assim, nossa, fala, não, é isso. O grito que eu dei, aquela falta de paciência que eu tive, o vamos, sabe? Nossa, como você é chato. Às vezes a gente pensa assim, não, que chatice. Então, assim, tudo vale a pena. A criança não quer saber como você está vestida, como você está... Ela quer exatamente isso, olhar para você, sentir você, né? Isso é maternidade, gente. Isso é maternidade. Maravilhoso. A experiência como mãe, tem alguma coisa que você fale que te surpreendeu, assim, que você não imaginava que era assim e que foi assim, na experiência? Viver a maternidade? Eu acho que é essa coisa louca do amor incondicional, do amor incondicional. Do tipo, você se doar, assim, de tudo. Você tira do seu para dar para ele. Para alguém que você acabou de conhecer. E essa, assim, é uma pessoa que depende de você 24 horas por dia. E você faz tudo, você faria tudo. Você muda sua vida inteira, você sente, você prefere sentir em você do que neles. Então, assim, você vê eles doentes, a dor deles. Então, eu acho que é esse amor incondicional que é incondicional mesmo, né? Incondicional. É uma coisa que... E é uma coisa que... assustadora, assim, né? E é uma coisa que parece que se você vai... Não é, eu engravidei, eu já amo incondicionalmente. Não. Uma coisa que depois que nasce, parece que o negócio... É isso. E tá tudo normal também, mamãe. Tá tudo bem. Às vezes o nenenzinho nasce, né? Eu já vi amigas falando isso. Mas eu ainda não sinto amor. E tá tudo certo. Tá tudo bem. É o que eu falo, é construção. É dia após dia. Não é uma coisa que você... eu sou mãe e já... Não, né? Mas é aquilo de você realmente se doar mesmo, se doar, né? Sem querer absolutamente nada em troca. Maravilhoso. Teve algum momento que você, como médica, se viu mais como mãe do que como médica? Você sabia o que tinha que fazer tecnicamente, mas assim, o instinto, sabe? O sexto sentido falou mais alto de você? Foi a UTI. A UTI. A UTI deixa a gente assim, ó... deixa a gente assim, aberta, eu acho, né? Deixa a gente instável. Então, assim, naquele momento não tinha mais, assim... não tinha mais teoria na minha cabeça, no sentido assim, não, tá tudo bem, né? Não, isso aqui é normal de bebezinho prematuro. Então, assim, a UTI foi uma hora que veio, aquele momento que eu ser médica ali não mudou nada. Entendeu? Então, assim, parecia mãe. Que eu era leiga. Parecia que eu era só mãe ali, sabe? Esperava o médico vir falar com você para saber aquilo. Então, assim, você tem o medo do manejo também, porque era um nenenzinho pequeno... o medo do que pode acontecer. Então, assim, a UTI, eu acho que foi o momento mais que a parte médica foi embora. Realmente não... A gravidez em si, eu fui muito fria nesse sentido de, sabe, de consciente, mas a UTI... Tira a gente... Mãe de UTI, eu acho que aquilo é difícil. Nossa, Só quem passou sabe o que é. Só quem passou, exato. A gente fala... a gente se compadece da dor, mas a gente não pode dizer que sabe o que você sente, né? Porque eu tive a experiência de, com 17 dias, ficar com o Matheus na UTI por 4 dias. E também foi um processo muito pesado, né? Pesado, porque no meio de Covid eu entrei num hospital lotado. Era um medo que eu tinha já antes, né?
de acontecer, e acontece. Quando o medo que você tem, ele se materializa, você fala, te tira um pouco o chão, você fala, então vão acontecer os meus medos. E realmente, às vezes vão, né, gente? E te desestabiliza total. Você não sabe qual que é o dia seguinte, qual que é a hora seguinte. Eu falo que os minutos, eu falo que assim, a gente morre um pouquinho quando a gente chega e morre um pouquinho quando a gente sai, porque você chega, você não sabe como você vai achar o bebê, né, ali na UTI. E você sai com um aperto, parece que você é isso. Nossa, é assim, é de dilacerar, com certeza. Assim, é difícil. Que conselhos você daria para outras mães que lidam com essa culpa, que tem esse medo de errar? É um conselho mesmo de mãe para mãe. Acho que é não se cobrem, né? Tipo, não se cobrem mesmo. Cuidado para ficar ouvindo muita coisa. Então, porque é aquela coisa, né, de a gente ficar pegando aquelas informações, aquelas coisas negativas. E às vezes tem pessoas que elas só trazem coisas negativas pra gente, elas querem falar com a gente para trazer algo negativo. Só trazem. Né? Então, assim, não se cobre de verdade, sabe? Tipo, faça a sua rotina, veja o que faz sentido pra você. Né? Tipo assim, não precisa ser igual foi da sua mãe, da sua irmã, porque minha irmã foi assim, minha mãe foi assim, minha amiga foi assim. Então, assim, a gente realmente curtir o que dá pra curtir, pedir ajuda, né? Aceitar ajuda, porque às vezes a gente não aceita. E aquilo lá que eu falei, que realmente saber que a gente não vai dar conta 100%. É isso. Né? Alguma coisa vai ficar faltando. Então, assim, a casa vai viver desarrumada e tá tudo bem, né? Tudo bem. Às vezes a gente não vai conseguir dar conta de fazer alguma coisa pra gente. Então, é o que eu falei, semana passada, por exemplo, eu fui na Fono com as meninas e eu já fui com a roupa de academia porque eu ia na academia. Tudo deu errado. Então, assim, eu não consegui ir na academia, eu tava com roupa de academia. Então, assim, às vezes dá errado. Então, às vezes você programa alguma coisa, né? E você tem que desprogramar, porque... Né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? isso. Não se cobrar, por exemplo, por amamentar ou não conseguir amamentar. Se você teve que ter uma cesárea e você não queria. É isso. Né? Então, eu acho que é realmente a gente aceitar a ajuda de quem realmente faz bem, né? De quem tá nos fazendo bem do lado. Não adianta a gente ter alguém do lado que não tá te fazendo bem. Não adianta, gente, não adianta. E que já é a próxima pergunta que eu faria. O que realmente importa na gestação, na maternidade em si, não só na gestação, né? Gestação, claro, também é um período, mas quando a criança nasce, e de todo esse processo, o que realmente importa, né? Acho que a gente está vivendo esse processo, está ali presente, tentar estar E a gente tem que pensar que, por exemplo, presença é tempo de qualidade. É tempo de qualidade. Então não adianta nada, por exemplo, estou 24 horas por dia com o meu bebê e eu não consigo ter um tempo de qualidade. Eu estou nervosa, eu estou estressada, ele chora, eu quero bater a cabeça na parede, eu entro no banheiro e choro. Entendeu? Então assim, a gente tem que ter tempo de qualidade. Então às vezes é você realmente se permitir. Eu vou me permitir sair 2 horas e vou no cabeleireiro. Ou vou fazer a unha, ou eu vou passear no parque. Eu vou sair, eu vou ficar sentada na praça, sabe? E vou ficar ali. Então, a gente saber realmente que... O que importa é isso. Né? Exato. Entendeu? É você ter tempo de qualidade. A gente não consegue 24 horas por dia estar ali presente e ter uma saúde mental preservada. Com certeza. Né? Então, a gente tem que... Doutor, uma pergunta não, é um conselho que eu queria deixar para vocês, que eu acho que foi a que eu deixei por último, que é muito importante e que é uma coisa que mexe com a gente. Se a gente pudesse ir no futuro e voltar, né, o que você diria para você mesma, Marina, como mãe, olhando lá atrás, se você pudesse vir no futuro e voltar, que conselhos você daria para você mesma? Acho que isso que a gente já falou, né? O de não se cobrar, ter mais paciência. Ter mais paciência. Né? Então, assim, às vezes a gente saber como lidar, às vezes, né, com o nosso desconhecido, porque pra gente é uma coisa desconhecida também, né? Então, realmente, a gente aprender que às vezes a gente tem que sair de perto. Que às vezes a gente tem que se afastar um pouco para voltar com a cabeça mais tranquila. Né? Então, acho que, assim, o que mais, pra mim, eu acho que faz diferença é isso. É não se cobrar tanto. Saber que a gente é a mãe perfeita do jeito que a gente é. A gente é perfeito para aquele momento. Isso é muito importante. Que a gente não precisa se comparar, não se comparar. Porque, gente, se comparar, principalmente se comparar com a internet. Não. A internet, a gente mostra o que a gente quer. O que a gente quer. Né? A internet é tudo lindo, maravilhoso. Na realidade, gente, amamentar dói, né? Parir dói. A gente não tá todo dia arrumada. Não tá arrumada. Não tá, isso não é então, real. Assim, a gente tem que... A gente tem que ser mais leve com a gente tem que pegar mais leve com a gente. Eu, Bárbara, diria a mesma coisa e diria para você que o que guarda na nossa memória, se você fizer uma reflexão aí, você que já tem um filho um pouquinho maior,
o que são os momentos que você passou de tempo de qualidade. A gente não vai lembrar o dia que a casa ficou desarrumada, o dia que deu tudo errado. A gente não vai lembrar disso. A gente vai lembrar dos momentos que você passou bem, né? Feliz e ali com o seu filho feliz. Então, muito obrigada, doutora, de verdade, do fundo do coração. Foi um momento maravilhoso. Tenho certeza que você adorou. Para mim foi emocionante. Gente, eu estou me segurando aqui. Vocês não imaginam como. Porque eu estou emocionada de relembrar esse assunto e falar um pouquinho de gestação, maternidade, filhos. É um assunto que traz a gente, brilha os olhos, me brilha os olhos, eu tenho certeza que da doutora também, porque eu também vi isso. Então, estou muito feliz, muito bom esse bate-papo, né? Não só como médica, mas a gente conseguir conversar sobre maternidade de mãe para mãe e poder ajudar outras mulheres, né? Que às vezes estão ouvindo o programa e não só tem dúvida, mas fica achando que aquele sentimento é alguma coisa normal. A gente tenta trazer isso, né? Esse esclarecimento para elas. Também é a hora de procurar ajuda, né? Porque às vezes tá mais, né? Com certeza. A gente precisa de uma ajuda profissional também para dividir o peso. Não se esqueçam de procurar ajuda, procure. É o que a doutora falou, é o médico que vai dizer se aquele sintoma é normal ou não. Então, eu quero agradecer de verdade, muito obrigada, doutora Marina, ginecologista e obstetra, muito obrigada pela participação com a gente no nosso programa Em Primeira Mãe, que nós estamos encerrando hoje. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui, acompanhe a gente pelas redes sociais. O programa Em Primeira Mãe já tem rede social, tem o WhatsApp também, então se você quiser entrar no Instagram, você pode encontrar o WhatsApp, tirar suas dúvidas, mandar sugestões e conversar com a gente está à disposição. Eu quero encerrar o programa de hoje deixando uma frase para vocês, que foi um programa muito emocionante para o nosso universo, e a frase é: cada mãe carrega em si a força para transformar desafios em amor e sonhos em realidade. Você é extraordinária. Até o próximo programa. Muito obrigada, pessoal. Em Primeira Mãe. Oferecimento Arbory. Entre que a casa é sua.